Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, incapaz de conseguir uma maioria eleitoral e uma maioria política que lhe permitisse governar, a direita portuguesa enveredou por um discurso de resgate de velhos fantasmas e entregou-se a um extremismo ainda mais extremista do que aquele que marcou as suas políticas nos últimos 4 anos. Isolada, a direita clama pela velha dicotomia que sempre foi apanágio da impotência política, ou ela ou o caos. E, todavia, o extremismo da direita não tem nenhuma relação com a realidade. Para azar dos seus ideólogos e dos seus intérpretes políticos, já nem os mercados os ajudam na chantagem do medo. Hoje mesmo, Portugal fez emissão de dívida com juros baixíssimos. Os mesmos mercados que a direita sempre invocou para legitimar todos os ataques aos direitos do trabalho e todas as políticas de empobrecimento das pessoas e da democracia, desmentem categoricamente que o fim democrático da governação da direita seja o fim dos tempos que ela vaticina ou a tragédia inclemente que ela dá a certeza de estar iminente. Percebe-se o nervoso e a irritação da nossa direita. É que há condições democráticas em Portugal para pôr fim ao ciclo de austeridade e de ataque ao trabalho e ao projeto constitucional de democracia social, económica e cultural. E, mais que tudo, há uma incontível vontade social de pôr fim à agressão à classe média e aos mais pobres e de resgate da democracia inteira que a Constituição da República consagra. A tragédia que a direita anuncia para o país é, pois, afinal, apenas a sua tragédia. A tragédia de quem sabe que chegou ao fim, a tragédia de quem sabe que chegou ao fim o seu tempo de dominação política e que a democracia exige agora que se inicie um outro tempo, em que a Constituição seja mesmo a lei suprema e em que os direitos de todos e de todas sejam mesmo o essencial. É isso que a direita não tolera, é isso que a faz extremar mais e mais o seu discurso e a sua prática. A direita perdeu e sabe que perdeu. Aliás, a direita tratou de antecipar a sua própria derrota. Em 2011, ainda antes de ser primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho afirmava, e cito, que os membros do governo não podem recrutar ilimitadamente uma espécie de administração paralela para os seus gabinetes. Fim de citação. Em 2015, quando já sabia que deixaria de ser primeiro-ministro, tratou de garantir mais de uma centena de nomeações de pessoas da sua área política para altos cargos no aparelho de Estado. Não há nenhuma razão para que a democracia não se cumpra e não se cumpra já. Toda a lentidão artificialmente imposta aos procedimentos da formação de um novo governo, que corresponda às condições de maioria estável criadas nesta Assembleia da República, tem em vista unicamente degradar a situação e facilitar as pressões e as chantagens dos mesmos de sempre, dos que nunca desistirão de ser donos disto tudo. A verdade é que há neste Parlamento uma alternativa capaz de responder às situações de emergência social em que a direita colocou Portugal e de o fazer com condições de estabilidade e no horizonte de uma legislatura. Teimar em, por capricho político ou por rigidez ideológica, não materializar isso em governo de Portugal é uma pura jogada política sem nenhum sentido de responsabilidade. Espera-se, por isso, que os constitucionalistas que ontem Passos Coelho e Paulo Portas reuniram para se aconselharem, lhes tenham dado o conselho certo de que Portugal não precisa de se entreter com uma revisão constitucional de fantasia e inventada para o puro jogo do entretenimento político, mas precisa sim de cumprir o ditame de constituir rapidamente um governo apoiado pela maioria do Parlamento, como não pode deixar de ser em democracia. E de um Presidente da República que foi mais rápido que a própria sombra quando se tratou de proteger o seu governo
prestes a evaporar-se pela demissão irrevogável de Paulo Portas, espera-se que responsavelmente deixe de fazer pouco do país e garanta o regular funcionamento das instituições democráticas. É esse o seu dever, foi esse o seu juramento. O Presidente pode naturalmente ouvir quem entender, contanto que tantas conversas não o façam esquecer aquilo que é verdadeiramente essencial para um democrata. Os 5 milhões de votos, todos com igual dignidade política, todos com igual qualidade de representação da vontade popular, que definiram a atual composição desta Assembleia e que determinaram a existência nela de 2 alternativas de governo. Uma com condições políticas de maioria para se cumprir e outra sem essas condições e que é minoria social e política. Por isso mesmo, porque os deputados e deputadas desta Câmara foram todos e todas eleitos pelo povo, sem nenhum prémio para aqueles ou aquelas que chegassem primeiro, fraude eleitoral e golpe de Estado constitucional seria sermos obrigados a ter um inexplicável governo de gestão contra a maioria política que representa a maioria do nosso povo. Invoca o Presidente da República que não há razões para pressa. Se ele próprio esteve 5 meses como Primeiro-Ministro de um governo de gestão. É a teoria do ai, aguenta, aguenta, transportada para o campo do sistema de governo. O então Primeiro-Ministro Cavaco Silva... Estou a terminar, Sr. Presidente. O então Primeiro-Ministro Cavaco Silva aguentou 5 meses em gestão, pois não há de o país aguentar agora uns 8 ou 9. Ai, aguenta, aguenta, sugere o Presidente. Convirá lembrar os mais incautos, todavia, que o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva presidiu a um governo que esperou em regime de gestão a realização de eleições, enquanto que hoje um eventual governo de gestão seguir-se-ia a um ato eleitoral legítimo que determinou uma composição do Parlamento de que resulta patente a impotência da direita para formar uma maioria que dê suporte estável a um governo. Senhoras e senhores deputados, virar a página da austeridade, pôr o país a funcionar, responder às pessoas, termino, Sr. Presidente, responder às pessoas e aos seus anseios de dignidade, respeitar vidas inteiras de trabalho e de sofrimento, não dar nenhum pretexto aos mercados ou a quem quer que seja para chantagear o país e a democracia, essas são as exigências a que o povo nos exige que respondamos e que o façamos com um governo que tenha suporte democrático maioritário para tornar concretas todas essas respostas. Disse.